Hoje à noite, antes de dormir, quero que você experimente algo. Apenas uma pequena coisa. Em vez de se virar para o seu lado habitual, seja qual for esse lado, quero que você se vire para a esquerda. Só isso. Apenas para o lado esquerdo. E quero lhe contar o que vai acontecer com o seu corpo quando você fizer isso. Porque a maioria das pessoas não faz a menor ideia. E depois de ouvir isso, acredito sinceramente que você vai olhar para algo tão simples quanto a posição para dormir de uma maneira completamente diferente. Passamos aproximadamente 1/3 de nossas vidas dormindo. 1/3. Se você viver até os 80 anos, isso significa mais de 26 anos deitado. E a maioria de nós nunca parou para se perguntar: será que a direção para a qual estou virado realmente importa? Faz diferença se estou de costas, de bruços, do lado direito ou do esquerdo? Simplesmente nos acomodamos na posição que parece confortável e presumimos que nosso corpo está cuidando do resto. Mas eis o que achei fascinante quando comecei a me aprofundar nesse assunto. Hoje à noite, antes de dormir, quero que você experimente algo. Apenas uma pequena coisa. Em vez de se virar para o seu lado habitual, seja qual for esse lado, quero que você se vire para a esquerda. Só isso. Apenas para o lado esquerdo. E quero lhe contar o que vai acontecer com o seu corpo quando você fizer isso, porque a maioria das pessoas não faz a menor ideia. E depois de ouvir isso, acredito sinceramente que você vai olhar para algo tão simples quanto a posição para dormir de uma maneira completamente diferente. Passamos aproximadamente 1/3 de nossas vidas dormindo. 1/3. Se você viver até os 80 anos, isso significa mais de 26 anos deitado. E a maioria de nós nunca parou para se perguntar: será que a direção para a qual estou virado realmente importa? Faz diferença se estou de costas, de bruços, do lado direito ou do esquerdo. Simplesmente nos acomodamos na posição que parece confortável e presumimos que nosso corpo está cuidando do resto. Mas eis o que achei fascinante quando comecei a me aprofundar nesse assunto. Monges budistas, particularmente em certas tradições japonesas e tibetanas, praticam dormir do lado esquerdo há séculos. Não por acaso. Não porque fosse agradável, mas porque eles entendiam algo sobre o corpo que a medicina ocidental só agora começa a compreender. E quando você sobrepõe a sabedoria ancestral à ciência moderna, o quadro que emerge é bastante notável. Então, deixe-me explicar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você dorme do lado esquerdo. E quero começar com algo que a maioria das pessoas nem sequer considera: o seu sistema linfático. Monges budistas, particularmente em certas tradições japonesas e tibetanas, praticam dormir do lado esquerdo há séculos. Não por acaso, não porque fosse agradável, mas porque eles entendiam algo sobre o corpo que a medicina ocidental só agora começa a compreender. E quando você sobrepõe a sabedoria ancestral à ciência moderna, o quadro que emerge é bastante notável. Então, deixe-me explicar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você dorme do lado esquerdo. E quero começar com algo que a maioria das pessoas nem sequer considera: o seu sistema linfático. O sistema linfático é uma daquelas coisas sobre as quais ninguém fala até que algo dê errado. Ele não tem uma bomba própria como o coração bombeia o sangue. A linfa se move pelo corpo com base nos movimentos musculares, na respiração e em algo que você talvez não esperasse: a gravidade. E aqui está o que me chamou a atenção quando li sobre isso pela primeira vez. O principal ducto linfático do corpo, o responsável por drenar a linfa da maioria dos órgãos, desemboca na corrente sanguínea do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Isso significa que, ao dormir de lado esquerdo, você está literalmente trabalhando na direção natural para a qual seu corpo quer drenar. Pense nisso como o ralo de uma banheira. Se você inclinar a banheira levemente em direção ao ralo, a água flui sem esforço. Se você incliná-la para o lado oposto, a água simplesmente fica parada.
Dormir de lado esquerdo é como se você estivesse se inclinando em direção ao ralo. Seu fluido linfático, que transporta toxinas, resíduos e proteínas usadas para fora dos seus tecidos, flui com mais liberdade. Seu corpo se limpa com mais eficiência enquanto você dorme. E considerando que você fica na horizontal e imóvel por 7 ou 8 horas, esse é um longo período para que seu sistema de drenagem interna funcione perfeitamente ou se autodestrua. Agora, deixe-me falar sobre o seu estômago e o que acontece com a digestão enquanto você dorme. Muitas pessoas fazem sua última refeição à noite e depois vão dormir algumas horas depois. E o seu sistema digestivo não para quando você se deita. Ele continua funcionando, movimentando os alimentos e processando o que você ingeriu. A posição do seu estômago é extremamente importante nesse processo. Seu estômago fica na parte superior esquerda do abdômen. Quando você dorme do lado esquerdo, o estômago fica posicionado abaixo do esôfago, o tubo por onde o alimento desce da boca. A gravidade mantém o conteúdo do estômago onde deve estar, lá embaixo. Quando você dorme do lado direito, a situação se inverte. Agora seu estômago fica acima do esôfago. E o ácido estomacal, que é extremamente ácido e não gosta nada de estar onde deveria, pode subir. Se você já acordou no meio da noite com aquela sensação de queimação no peito ou na garganta, há uma grande chance de que sua posição ao dormir esteja contribuindo para isso. O refluxo ácido e a DRGE, doença do refluxo gastroesofágico, são condições muito desagradáveis, e algo tão simples quanto mudar o lado em que você dorme pode reduzir significativamente a frequência e a intensidade desses sintomas. Vários estudos comprovam isso. Não é folclore, é fisiologia. Seu pâncreas também se beneficia dessa posição. O pâncreas fica logo atrás do estômago, um pouco à esquerda, e produz enzimas digestivas que precisam fluir naturalmente para o intestino delgado. Quando você está deitado do lado esquerdo, essas enzimas se movem a favor da gravidade, em vez de contra ela. Toda a cascata digestiva simplesmente funciona melhor. Você acorda de manhã e seu corpo teve 8 horas de processamento eficiente, em vez de 8 horas lutando contra si mesmo. E então, há o seu coração. Vamos falar sobre o seu coração por um segundo. Seu coração fica ligeiramente à esquerda do centro do seu peito. A aorta, a maior artéria do seu corpo, a principal via que transporta sangue oxigenado do seu coração para o resto do corpo, curva-se para cima e depois arqueia-se para a esquerda antes de descer pelo corpo. Portanto, quando você dorme do lado esquerdo, o coração está essencialmente bombeando para baixo, acompanhando o arco natural da aorta. O sangue flui na direção em que já está indo. O coração não precisa trabalhar tanto. Para um músculo que bate cerca de 100 mil vezes por dia, qualquer redução no esforço, mesmo uma pequena, acumulada ao longo de 7 ou 8 horas de sono, faz uma diferença significativa ao longo da vida. Há também a questão do seu baço. A maioria das pessoas não saberia dizer onde fica o baço ou qual a sua função, mas ele desempenha um papel fundamental na filtragem do sangue e na produção de células imunológicas. Ele fica do lado esquerdo do corpo. Quando você dorme do lado esquerdo, o sangue venoso, o sangue que retorna ao coração após fornecer oxigênio, flui em direção ao baço de forma mais natural. O baço recebe o suprimento necessário. Ele funciona de maneira otimizada. Seu sistema imunológico, que realiza uma parte significativa do seu trabalho de reparo e recuperação enquanto você dorme, é melhor fortalecido. Agora, quero fazer uma pausa aqui, porque sei que algumas pessoas estão ouvindo isso e pensando: ok, mas eu dormi do lado direito ou de costas a vida toda e estou bem. E isso provavelmente é verdade. Ninguém está dizendo que não dormir do lado esquerdo vai te destruir. Mas há uma diferença entre bem e ótimo. Há uma diferença entre o seu corpo se virar e o seu corpo prosperar. E o sono é a única janela de oportunidade do dia em que você pode ajudar seu corpo a fazer seu trabalho
ou dificultá-lo. 8 horas fazendo isso de forma diferente, todas as noites, é muito tempo. Deixe-me falar sobre outra coisa que surge quando se observa a sabedoria tradicional por trás disso. O conceito de que o lado esquerdo do corpo é o lado mais receptivo. Na medicina ayurvédica, na medicina tradicional chinesa e em certas práticas budistas e yogis, o lado esquerdo do corpo é associado ao que chamam de energia feminina ou receptiva, o canal Ida no yoga, a energia Yin na tradição chinesa. Essas não são apenas metáforas. São estruturas que os antigos praticantes desenvolveram, observando o que funcionava, refinadas ao longo de centenas de anos de prática e transmitidas porque os resultados eram consistentes. Monges budistas que praticavam o sono consciente do lado esquerdo descreveram algo que considero genuinamente interessante: uma qualidade de sono mais restauradora, sonhos mais vívidos e significativos, uma sensação de acordar não apenas descansado, mas de alguma forma mais lúcido. Claro, você poderia descartar isso como uma mera anedota. Mas também podemos considerar que essas pessoas prestavam uma atenção extraordinariamente grande aos seus estados interiores, que haviam eliminado a maior parte do ruído da vida cotidiana e que estavam percebendo algo real sobre como seus corpos e mentes respondiam a essa prática. A respiração também faz parte disso. Quando você está deitado sobre o lado esquerdo, sua narina direita tende a ser a via aérea dominante e, de acordo com as tradições da respiração yogi, a dominância da narina direita está associada a uma energia mais relaxada e refrescante no sistema nervoso, mais parasimpática, mais voltada para o repouso e a digestão, do que para a luta ou fuga. A ciência da respiração nasal e sua relação com o sistema nervoso é, na verdade, uma área de pesquisa crescente. E o que está surgindo corrobora o que essas tradições já afirmavam há muito tempo. A narina pela qual você respira predominantemente afeta seu estado mental e fisiológico mais do que a maioria das pessoas imagina. Dormir do lado esquerdo naturalmente o coloca em um estado mais calmo e restaurador. Sua coluna vertebral é outro aspecto que vale a pena mencionar. Quando você dorme de costas, há um suporte razoável ao longo de toda a coluna, mas a curvatura lombar, a curvatura interna da parte inferior das costas, pode ficar tensionada, dependendo do colchão. Quando você dorme de bruços, a região lombar se arqueia na direção errada, e é por isso que pessoas que dormem nessa posição frequentemente acordam com dor nas costas ou rigidez no pescoço por terem a cabeça torcida para um lado por horas. Quando você dorme do lado esquerdo com as pernas levemente flexionadas, não totalmente encolhidas em posição fetal, apenas suavemente flexionadas, a coluna mantém uma curvatura muito próxima à sua posição natural. Os discos entre as vértebras têm a oportunidade de se reidratar e descomprimir. Os músculos ao longo da coluna não permanecem contraídos ou esticados durante toda a noite. Você está trabalhando com a arquitetura do seu corpo, em vez de contra ela. Agora, quero ser sincero com você sobre algo. Mudar de posição ao dormir nem sempre é fácil. Se você dormiu de uma determinada maneira a vida toda, é um hábito profundamente enraizado, e seu corpo essencialmente aprendeu a adormecer nessa posição. As primeiras noites tentando dormir deliberadamente do lado esquerdo podem parecer estranhas. Você pode acordar tendo rolado de volta para o seu lado habitual. Isso é normal. Não é um fracasso. É apenas o hábito fazendo o que os hábitos fazem. O que costuma ajudar é usar um travesseiro atrás das costas como uma barreira suave. Não uma parede. Apenas algo que torne um pouco menos fácil rolar para trás sem que você perceba. Algumas pessoas também acham que colocar um travesseiro entre os joelhos torna dormir do lado esquerdo significativamente mais confortável, porque impede que a perna de cima puxe a pelvis em uma rotação que sobrecarrega a região lombar. Pequenos ajustes, mas fazem a diferença. E o importante
é que você não precisa ser perfeito nisso. Não precisa se colar com fita adesiva no lado esquerdo da cama. Tanto as pesquisas quanto a prática tradicional sugerem que começar a noite do lado esquerdo, adormecer nessa posição, proporciona uma parte significativa dos benefícios, mesmo que você se mexa durante a noite. Seu corpo realiza grande parte da drenagem linfática e do processamento digestivo na primeira metade do sono. Portanto, começar por aí é a verdadeira prioridade. O que sempre me intriga em tudo isso é o quanto acontece no corpo enquanto estamos completamente inconscientes. Pensamos no sono como algo passivo, como a ausência de atividade, mas na verdade é um dos períodos mais produtivos do seu dia. Seu sistema linfático, o sistema de eliminação de resíduos do cérebro, está principalmente ativo durante o sono. Suas células se reparam. Os hormônios são liberados. A memória imunológica é consolidada. O hormônio do crescimento aumenta. Seu cérebro processa e arquiva as experiências do dia. Tudo isso acontece dentro de você enquanto você está deitado, imóvel e sonhando. E a posição do seu corpo durante toda essa atividade não é irrelevante. Seu corpo não é uma máquina que funciona da mesma forma independentemente da orientação. É um sistema vivo, sensível à gravidade e repleto de fluidos, onde os ângulos e o posicionamento realmente alteram a eficiência de cada processo que ocorre dentro dele. Os monges entendiam isso intuitivamente. A ciência está confirmando isso metodicamente. E o mais incrível é que agir de acordo com isso não lhe custa absolutamente nada. Sem receita médica, sem equipamentos, sem mudanças drásticas no estilo de vida. Apenas uma pequena e silenciosa escolha que você faz esta noite, antes de fechar os olhos. Vire-se para a esquerda. Dê ao seu coração um pouco menos de trabalho. Deixe sua linfa drenar como quiser. Deixe seu estômago se posicionar onde a gravidade o posiciona. Deixe sua coluna descansar em sua forma natural. E então, simplesmente durma. Seu corpo cuidará do resto. Ele estava esperando para fazer exatamente isso.